Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã de domingo. E é com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui para transmitirmos a nossa escola bíblica dominical. O domingo passado, nós tivemos um pouquinho de problemas, que deu bastante trabalho, por isso eu quero agradecer ao irmão Jansen e à irmã Line, que na sexta-feira nós estávamos lá na casa dele, era até a meia-noite e meia, nós estávamos lá e para poder mandar os arquivos não iam, tal, foi uma dificuldade incrível. E agradecer também ao nosso irmão Cassiano, que brilhantemente montou toda a apresentação e os irmãos puderam observar e assistir e foi tudo muito bem sucedido. Então um grande abraço aos irmãos, a todos os irmãos que nos assistem, aos amigos que nos visitam, é um grande prazer tê-los conosco. Nós vamos então passar para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa terceira aula, que está baseada, e nós estamos estudando o livro de Atos, e o tema da lição desta semana, a terceira lição do trimestre, o justo viverá pela fé. O texto bíblico encontra-se em Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 3, e nós temos também o texto áureo que encontra-se em Gálatas 3, no versículo 11. E nós vamos começar a nossa explanação de hoje. Eu estou aqui com a Ana, ela vai ler os textos para nós, ela vai dar um bom diazinho aí para vocês. Bom dia, irmãos. Ok, então nós vamos iniciar aqui. Muito bem, o justo viverá pela fé. O primeiro texto nós temos lá, vamos fazer a leitura, que a Ana vai fazer a leitura para nós. Encontra-se em Gálatas 3, do versículo 1 até o versículo 5. A Ana, por favor, por gentileza, pode ler para a gente. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Muito bem, irmãos. Então, esse primeiro texto, que está baseado na nossa lição, nós vamos voltar lá no primeiro versículo. Ó Gálatas insensatos. Então vejam que o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma advertência. Ó Gálatas insensatos. Insensatos sem discernimento. Os Gálatas, a igreja em Gálatas, estava com os olhos tampados, estavam sendo enganados, estavam sendo ludibriados, não conseguiam identificar entre o certo e o errado. O apóstolo Paulo, ele transmitiu, ele apresentou, ele retratou Cristo Jesus aos Gálatas nitidamente. O apóstolo Paulo fez aqui um retrato falado. Os irmãos, não sei se os irmãos se lembram da época que existia o retrato falado lá nas delegacias, quando acontecia algum delito. Então, alguma testemunha ia, e alguma testemunha que tinha visto a ocorrência, ela ia lá e passava as características daquele que era o provável mentor do acontecido ali, do crime, enfim. Então, a pessoa ia passando as características, alto, sobrancelha grossa, o nariz, a boca, a cor dos cabelos, a forma dos olhos, e ali tinha um perito que ele ia desenhando, ele ia formando um retrato, que se chamava o retrato falado, né? E aqui, o que Paulo faz nessas circunstâncias aqui, quando Paulo visitou a região da Galácia, ele fez exatamente essa descrição de Cristo aos Gálatas. Ele descreveu como se fosse um retrato falado de Cristo, a vida de Cristo, o testemunho de Cristo, o ministério de Cristo, o evangelho de Cristo puro, límpido. Ele apresentou aos Gálatas, mas agora os Gálatas estavam como que meio hipnotizados por uma nova versão, por uma nova apresentação, por novos valores que aqueles mestres judaicos tinham ali
inserido na cultura dos Gálatas, na cultura da igreja aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fez exatamente isso. Ele trouxe um retrato vivo, um retrato perfeito, com a mais perfeição, com a maior perfeição possível de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei. Então vejam, irmãos, obras da lei. O que fazer para receber essa tal salvação? Nós lembramos aí do jovem rico. O jovem rico, quando se aproximou a Jesus, ele chegou a Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a salvação? Então vejam que a preocupação daquele jovem era fazer. E Jesus lhe respondeu: sabes os mandamentos? Jesus lhe respondeu com fé. E ele muito prontamente ele respondeu a Jesus: sim, desde a minha infância os observo. Então, vejam que aquele jovem estava convicto de que se ele fizesse, se ele andasse, se ele permanecesse na lei, ele teria acesso à salvação. Mas vejam que ele entrou ali em choque, ele entrou ali em uma contradição com ele mesmo. Ele não estava conseguindo, e ele procurando Jesus, que era a própria expressão da salvação, ele pergunta: o que devo fazer? E irmãos, a salvação não é o que devo fazer, mas o que devo ser. E é isso que Jesus tentou fazer com que aquele jovem entendesse. O versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vejam que os Gálatas aqui estavam no caminho da contramão. Eles estavam voltando, eles já tinham trilhado um caminho nesse Evangelho, já conseguiam identificar o Evangelho, já estavam desfrutando da graça do Evangelho, e agora eles retroagem, eles voltam, eles têm uma atitude que é uma atitude de regresso às tradições judaicas. E isso aí, então, Paulo, ele repreende veementemente, aí, ele rechaça, ele faz com que a carta de Paulo, a carta que ele escreve aos Gálatas, ela vai instruir os Gálatas para que eles retomem o seu caminho, para que eles se firmem naquela que era na convicção que ele teria passado. E aqui no versículo 4 nós temos: terá sido isso em vão? Ou seja, todo o sacrifício que eles passaram, a defesa que os Gálatas impuseram ao Evangelho no início, aquilo foi perdido, aquele interesse, aquele desempenho do Evangelho no início. Aí Paulo pergunta: onde é que está esse desempenho, esse sofrimento que vocês passaram, essa quebra de paradigmas com o judaísmo? Agora vocês estão voltando? Se na verdade, será que foi em vão mesmo esse sacrifício que vocês fizeram? E no versículo 5, o apóstolo Paulo: aquele, pois, que vos conhece o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então nós vemos aqui o Espírito. Deus conhece o Espírito. Quando Nicodemos chegou a Jesus e perguntou: Senhor, o que devo fazer? O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para conseguir o paraíso? E Jesus lhe respondeu: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos era um mestre. E logo ele questionou Jesus: mas Senhor, nascer de novo? Como poderia eu nascer de novo? Voltaria eu ao ventre da minha mãe? E Jesus falou: Nicodemos, o que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. E aqui nós vemos que Deus conhece o Espírito. Quando Nicodemos falou que ele precisava voltar ao ventre da sua mãe, Jesus viu o Espírito de Nicodemos, Jesus viu por dentro Nicodemos, Jesus desnudou Nicodemos, consegue vê-lo na sua completude do ser. Então aqui Deus, ele conhece o Espírito que opera milagres entre vós. Muito bem. Então, se Deus conhece o Espírito, nós vamos ver aqui Atos 2,
o versículo 22 e o versículo 41, que a Ana vai ler para a gente. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagre, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem, então vejam aí, irmãos, se não houver a presença do Espírito de Deus para realizar o milagre, para realizar os prodígios, para realizar as maravilhas, não vão haver conversões. E o texto nos é bem claro aqui. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas que creram e foram batizados. Nosso próximo texto encontra-se em Gálatas 3, do versículo 6 ao versículo 8, e ele vai nos falar da fé. A fé de Abraão. E a Ana vai ler o texto para a gente. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Creu. A fé de Abraão. Qual era a fé de Abraão? Abraão, os irmãos bem sabem, viviam na região de Ur dos Caldeus, quando Deus lhe chamou, quando Deus lhe apareceu e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão simplesmente creu. Ele creu porque não sabia que terra que era, aonde que ele iria, o que iria acontecer com ele. Ele simplesmente creu e obedeceu à orientação de Deus. Então, é essa fé aqui que o apóstolo Paulo está falando. A fé que Abraão teve em Deus, por isso ele foi justificado. Então vejam que o texto diz, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a fé de Abraão o tornou, deu condições a Abraão de ser justificado. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, se nós mantemos a nossa fé, se nós temos a fé em Jesus Cristo, automaticamente nós somos também filhos de Abraão. Então nós vemos aqui no versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Então vejam que a fé, ela já foi, anteriormente ela já estava predestinada, preparada para os gentios. Deus já tinha esse plano, Deus já sabia perfeitamente, totalmente do futuro. E aqui ele fez o quê? Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então esse start da fé de Abraão, esse chamado de Abraão, esse despertar da fé, quando Deus olhou para Abraão e resolveu fazer dele um povo, fazer dele uma nação. Então aqui Abraão, nesse iniciar da fé, ele deu início à fé que seria, essa fé seria ela iria se propagar pelo resto da nossa existência humana. É como se fosse aquela pedra que você joga no lago, você joga lá na água, lá uma pedra, um objeto que você joga na piscina lá, você jogou na água e vai fazendo aqueles círculos concêntricos, e a fé é exatamente isso. Então, o ponto de partida foi Abraão. Abraão foi aquela pedrinha que caiu na água e começou a gerar esses ciclos concêntricos, e a fé foi se estendendo, foi abrangendo. E aqui, e em ti serão benditas e serão abençoados todos os povos. Então vejam, isso daí foi o resultado da fé de Abraão. Deus, através de Abraão, estabelece a nação sacerdotal. Então, no momento que Deus olhou para Abraão, a ideia de Deus foi de preparar uma nação que, através da qual, que seria Israel, todas as outras nações
tivessem acesso a Deus. Então, nós temos aí essa característica. A fé, ela saiu lá do início, no princípio lá com Abraão, e depois ela foi se propagando, ela foi gerando os seus frutos. O nosso próximo texto, que nós temos lá, Gálatas 3, do versículo 9 ao versículo 12, que a Ana vai ler para a gente. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Muito bem, irmãos. Então nós vemos aí dois preceitos: a lei e a fé. A graça, a lei, a fé, um anula o outro. Antigamente estávamos sobre a graça, estávamos sobre a lei, agora estamos sobre a graça, não precisa mais da lei. Então fica assim alguma coisa difícil para que nós pudéssemos aí entender essa dinâmica de fé e lei, a diferença, como funciona. Estou sobre a graça, não preciso mais da lei. Aí nós usamos aquele texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso pecar à vontade, que está tudo bem, que a graça de Deus vai me abranger em todos os sentidos? Não, não é bem assim. Então, irmãos, eu gostaria de fazer aqui um exercício com os irmãos, e eu vou fazer aqui uma alegoria. Espero que os irmãos entendam aqui, que os irmãos consigam compreender, para que nós possamos aí fazer essa distinção entre fé e a graça. Muito bem, então nós temos aqui, eu vou usar um exemplo aqui muito comum e a gente consegue identificar bem, e eu quero que você pense bem agora, quero que você mentalize, que você se concentre aqui comigo. Vamos imaginar aqui, vamos fazer uma imaginação. Imagine o carro zero. Estão imaginando? Um carro novo. Então você se propõe, você irmão, você amigo, se propõe a comprar um carro novo. Você já tem lá o seu carro usadinho lá tal, mas você, um belo dia, você fala assim, vou comprar um carro novo. E para que você compre o carro novo, para que você consiga o carro novo, você vai fazer o quê? Você vai se preparar, você vai se cotizar, você vai se administrar, você vai ver quais são as condições, você vai ver qual carro que você vai querer. Então você faz toda essa programação para que você então tenha condições de comprar esse carro novo. E aquilo que você colocou dentro do seu coração, aquele desejo de comprar esse tal carro novo, isso daí chama-se fé. Porque você ainda não conseguiu, mas você se propôs a isso. Então você tem a fé. Então para que você continue nessa fé, você vai fazer o quê? Você vai economizar, você vai fazer os custos, você vai começar a se equilibrar, você vai fazer as suas finanças ficarem mais saudáveis, aquela coisa toda, tal. E você vai permanecer nessa direção. E o que é essa permanência nessa direção? Essa permanência na direção é a perseverança. Então você vai perseverar na fé. Muito bem. Até que chegue um belo dia, você dá uma olhada nas suas finanças, faz as contas, dá uma olhada no mercado e você vê que você tem condições de comprar o carro novo. Aí você fala, vou pegar o meu carro antigo, vou dar de uma parte de pagamento, já tem uma outra parte do pagamento. Muito bem, você se dirige à loja. Quando você se dirige à loja, você chega lá na loja, você identifica o carro que você quer, o vendedor te mostra, e aí ele fala, esse mesmo? Aí você, satisfeito, fala, esse mesmo. Aí ele te chama lá para a mesa, fala, muito bem, ó, o pagamento é assim, 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 você vai ter que fazer as transferências e tal. Aí ele fala, tá ok. Aí você faz a transferência, aquela coisa toda, aquele procedimento todo, e aí o vendedor fala para você, muito bem, parabéns, você é dono de um carro novo. E o que é isso, irmão? Quando você consegue, isso é a graça. Então o carro novo é a graça. Ok. Então você está lá, aí ele começa a pegar os seus dados, ele fala, a placa do seu carro vai ser tal, 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 tal. Só que você tem que fazer aqui o seu CNPJ, o seu CPF aqui, porque você precisa, que eu preciso dar entrada no IPVA. Aí você fala, IPVA? É, o IPVA, tem o IPVA. E o que é o IPVA, irmãos? É a lei.
Então a lei, tem a lei. Mas e aí? A lei anulou a graça? Tirou o seu carro? Tirou aquele prazer de você ter ali conseguido conquistar? Não. A graça está lá, o carro novo. Só que você tem que cumprir a lei também. E ela vai em paralelo. Muito bem. Aí ele faz lá todo o procedimento e tal. Aí ele se levanta, daqui a pouco ele vem com uma pastinha. Aí ele vem com uma pastinha assim, e lá tem o manual do proprietário, o manual de serviços e a chave. Aí você pega, aí ele pega, te entrega a chave e você todo satisfeito. Aquela sensação é a sensação da graça. Muito bem. Ele pega você, leva você lá no pátio. Aí quando você chega lá no pátio, ele fala para você, esse é o seu carro. Nossa! Quando você olha a pintura, o carro novinho, tudo certinho, tudo bonitinho, isso é a graça. Aí você abre o carro, olha dentro, tudo certinho, o interior, os bancos, o painel, todo o conforto do carro, aquela coisa toda. Aí você dá uma olhadinha no velocímetro. No velocímetro você olha lá, 120, 160. E o que é o velocímetro? O velocímetro é a lei. E se você desobedecer aquilo ali, você sabe que em alguns lugares pode andar a 120, você sabe que em outros lugares você vai andar a 100, outros lugares você vai andar a 80, outros lugares você vai andar a 50, e em alguns lugares você vai ter que andar a 40. Isso é a lei. E aí, a lei eliminou a graça? Não, a graça está lá, você já comprou o carro, mas você tem que conviver com essa lei. Ótimo, pegamos o carro, vamos sair. Quando você entra, o vendedor te dá a chave, você entra no carro, liga o automóvel. O barulho do motor. Aquilo é a graça. Que beleza. Aí o irmão sai da concessionária, só que quando entra na avenida, acende uma luzinha vermelha. Combustível. Preciso colocar gasolina. A gasolina é a lei. Se você não colocar gasolina, você vai parar e você não vai conseguir desfrutar da graça, que é o carro. A lei conseguiu eliminar a graça? Não, a graça está lá, só que ela depende da lei. E assim os dois caminham paralelo. Ótimo. Pôs a gasolina, foi para casa, deu aquela volta, gostoso e tal. Só que quando você chega dentro da sua garagem, você coloca o carro lá dentro da garagem, você cobre ele, você olha para ele e fala assim, bom, eu vou cobrir o meu carro, eu não vou andar com ele porque eu não quero sujar o pneu, não quero sujar os paralamas, não quero gastar, não quero que a pintura fique velha, não quero que ele fique usado. Eu vou cobrir aqui e vou deixar ele fechadinho. O que é isso, irmãos? Isso é o peso da lei, o jugo da lei. Justamente o que os mestres judaicos queriam impor nos Gálatas. O jugo da lei. Ele vai tirar a graça? Não, a graça está lá. Só que a graça passa a não ser usada, passa a não ser aproveitada, passa a não ser desfrutada. Deu para entender, irmãos? A diferença aí, como que a gente vai trabalhar? Agora porque eu estou debaixo da graça, eu posso ignorar a lei? Não. Agora porque se eu estou debaixo da lei, eu não tenho a graça? Não, um não anula o outro. Então a graça de Deus já está lá. Nós já conseguimos. Só que nós temos que o quê? Que administrar, viver pela graça, observando a fé. Gálatas 3, 13 e 14, que a Ana vai ler para a gente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abrão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus Cristo foi crucificado, pagou o nosso preço, foi em nosso lugar. Ele não nos substituiu, porque substituto é aquele que vai um tempo e depois volta e você continua. Não, ele simplesmente foi em nosso lugar, ele sofreu o que nós sofreríamos. Então aqui, o que nós podemos entender, irmãos, nós podemos entender o seguinte, em uma festa. Quando nós vamos numa festa, nós chegamos lá, somos convidados da festa, um casamento, um aniversário, um churrasco, enfim. E você chega lá,
você é convidado, no momento que você entra na festa, você já é bem servido, bem atendido, e tem lá comida, tem lá refrigerante, aquela coisa toda, e você pode usufruir e participar daquela festa lá e desfrutar de todas os alimentos que ali estão. E você come de tudo, come de salgado, come de doce, toma refrigerante, enfim, comida de graça. É de graça? Não. Alguém pagou. Você está sendo abençoado, você está sendo favorecido por alguém. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele pagou para que você pudesse ter a graça. Então aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio. Ele pagou. Ele pegou a nossa maldição. Ou seja, o preço que nós teríamos que pagar, Jesus pagou. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção de Abraão. Então, a bênção de Abraão é: em ti serão benditas todas as nações, a descendência de Abraão, como a areia do mar e as estrelas do céu. Porque ele creu na promessa. E promessa, irmãos, promessa é promessa. Promessa a gente não tem a certeza. Ele simplesmente creu na promessa que Deus fez para ele. A vida eterna aos gentios, da mesma forma, vida eterna a Abraão, através da fé. Então, a vida eterna que Jesus trouxe aos gentios, através da fé em Jesus, Abraão teve essa vida eterna. Vida eterna de Abraão. Será que é vida eterna de Abraão? Estamos falando aqui, irmãos, há mais de 3.500 anos de Abraão. Abraão não morreu. Abraão está vivo aqui entre nós e vivo o seu espírito lá no céu com Deus, à direita do Pai. O pai da fé, considerado Abraão. Então nós estamos falando hoje. Você quer ver? Faz um exemplo. Pergunte a seu filho aí, quem foi Tancredo Neves? Ô, irmão Rogério, quem? Ninguém se lembra. Já morreu. Não é mais falado. As escolas não falam mais. As crianças, o seu filho não sabe nem quem é. Você talvez possa até saber quem foi, o que aconteceu, mas muito pouco. Mas aqui, Abraão, até hoje é falado, é revivido, ele está vivo em nossa memória, em nossa fé, é nosso objetivo de fé, nosso exemplo de fé. Então nós temos aqui essa certeza do Evangelho, da vida eterna. Abraão teve com a obediência na bênção que foi a promessa de Deus. O nosso próximo texto está em Gálatas, o versículo 15 até o versículo 18. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Muito bem, então nós temos aqui o versículo 15. Irmãos, falo como a homens, ainda que uma aliança, um contrato seja feito. Uma aliança, um contrato é aquilo que você vai firmar entre partes. E aqui ele fala como homens. Então isso é um contrato. Nesse contrato que a gente faz aí, contrato de compra e venda, contrato de locação. Então um contrato firmado, assinado, ou seja, firmado. O que é firmado? Quando você assina. Então ele é reconhecido pela lei. E ele não pode ser mudado. Aquele contrato que está feito ali não pode ser mudado. Aquele contrato já foi feito. Ele pode ser revogado, pode ser descumprido, enfim. Mas mudado não.
o contrato está lá. Se ele for mudado, ele vai ser o quê? Cancelado e feito um novo contrato. Okay? Então nós temos ainda também, olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando a muitos, porém, como se de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, o texto evidencia que os descendentes de Abraão não eram os filhos, os netos, os bisnetos, e aí por aí afora. Não eram. O descendente de Abraão, ou seja, a ideia, o projeto que Deus tinha para o plano da humanidade, para a salvação da humanidade, o descendente de Abraão, através da fé, era Cristo. Então, Cristo era o descendente, apenas Cristo, o descendente direto de Abraão. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Lembra-se que a gente falou da promessa, da graça de Deus, a lei, a promessa, a graça, a lei, a promessa? Então, essa promessa de Abraão, qual foi a promessa? Sai da tua terra e da tua parentela, que eu te farei pai de uma grande nação. Muito bem, essa era a promessa. E Abraão, ele confiou plenamente, ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus. Muita gente não crê. Se você chegar lá para falar para alguém, chegar lá e bater na porta, lá e falar assim, ó, você conhece Jesus Cristo, ele trouxe a salvação? Ele fala, não sei, mudei hoje aqui, não conheço ninguém. O cara está totalmente alheio. Mas Abraão não. Abraão creu. Abraão aceitou o convite de Deus. Muito embora aquilo parecia estranho para ele, parecia alguma coisa distante, mas ele creu. Então, essa fé, a promessa é muito mais antiga. A promessa veio muito antes da lei. A lei veio com Moisés, a promessa veio com Abraão. Então, vejam lá, muito mais antiga que a lei, veio bem antes da lei. Promessa veio primeiro. Então, a promessa, irmãos, está prometido. Deus prometeu. Ponto final. A lei não vai anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que é isso aqui? É fácil de entender. Herança. Herança é quando o pai morre. Certo? Toda a família tem esse negócio aí. Muito bem. Se o pai tem uma casinha, se o pai tem algum bem, ou se os pais têm muitos bens, então vai incorrer o quê? Quando o pai morrer, quando o pai faltar, quando o pai falecer, quando a mãe falecer, vai ficar a herança. Então, essa herança, irmãos, meu pai não precisa falar para mim, olha filho, eu tenho uma herança para você. A herança é a casa. A herança são os bens que o pai tem. Mas a herança é só minha? Não, a herança é minha com os meus irmãos. Eu sei disso. Não precisa nem saber, porque a lei garante. É a lei que fala. Mas, irmãos, o meu pai pode muito bem, se meu pai estivesse vivo, ele poderia muito bem falar assim, ó, eu não vou dar herança para vocês coisa nenhuma. Eu vou vender a casa, vou pegar todos os bens e vou repartir com os pobres. Ele pode fazer isso? Lógico que pode. Ele pode pegar a herança e fazer o que ele bem entender dos bens dele. Então, o que acontece? A herança que nós temos aqui, ela é garantida por lei. Nós sabemos. Mas Deus concedeu gratuitamente a herança a quem? Abraão. Por quê? Porque ele fez uma promessa. Ou seja, ele chegou e falou, eu vou te dar. Quando alguém vai dar, o que vai receber é porque não tem méritos. Ele não tinha nenhum mérito, mas Deus viu nele o quê? A graça. E Abraão confiou que Deus iria lhe dar aquela herança. Então ele confiou em Deus e por isso Deus a deu gratuitamente. Então, irmãos, essa é uma explicação muito simples. A lei garante a herança, mas se você quiser franquear essa herança, se você quiser dar outro destino a essa herança, como Deus fez com Abraão, ele prometeu e ele deu a herança, ele cumpriu, que foi a promessa de Deus através de todas as gerações a partir de Abraão. Muito bem, irmãos. Então vamos entrar aqui na última parte da nossa lição. Gálatas 3, o versículo 23 até o versículo 29, que a Ana vai ler para a gente. Mas, antes que viesse a fé,
Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Então nós vemos aí o versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que do futuro haveria de revelar-se. Complicado isso. Estávamos encerrados, fechados sob a tutela da lei. Então nós estávamos aqui sob a responsabilidade da lei. Nós vemos aí que esse texto nos diz que existe alguém que estava tomando conta de nós, que era a lei. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, ou dessa maneira, pode ser transformado, mudada a palavra aí, dessa maneira não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Muito bem. Então, tutor. Tutor era o encarregado da educação doméstica de crianças que eram de famílias ricas. Então, existia, ou existe ainda, não sei, o tutor. O tutor era aquele responsável que ia passar todas as informações de educação, as primeiras informações de educação para as crianças. Ou seja, como entrar, como sentar, como levantar, como sair, como chegar, como cumprimentar, como comer, como sentar à mesa, enfim. Todas essas orientações eram passadas pelo tutor. E essa lei que nós tínhamos antes de Cristo era o que nos conduziu, era aquilo que nos preparou para que Cristo nos alcançasse com seu amor. Então, essa característica aí do tutor, essa forma de trabalho do tutor, ela foi exercida pela lei. Então nós vemos que essa confusão desse texto está meio confuso, né? Lei, promessa, graça, então a gente fica meio perdido. Então, irmãos, nós vamos fazer alguma orientação, vou passar algumas orientações aqui, nós vamos fazer uma experiência para que os irmãos tenham a compreensão dessa forma de agir aí, como funciona a lei, como funciona a promessa, como entra a graça. Então nós vamos ver isso aí no finalzinho. Eu vou fazer aqui uma experiência para os irmãos aqui, vou fazer um experimento para que os irmãos possam ter uma compreensão melhor. Muito bem, irmãos. Então, como eu havia dito, nós vamos fazer aqui uma experiência. Então, para isso, eu quero pegar alguns elementos aqui. Eu tenho aqui uma vasilha com água. Eu tenho aqui uma travessa que tem água aqui, os irmãos podem ver. Água. Eu tenho aqui o espelho. Um espelho. E eu tenho aqui uma pasta preta. Os irmãos podem ver aqui uma pasta preta. Então, esses três elementos aqui. Esses três elementos, irmãos, vão representar a lei, a graça e a justificação através de Jesus Cristo. Vamos ver se eu consigo aqui passar um conceito
prático para que os irmãos possam entender aí o funcionamento dessa tal graça, dessa tal lei e dessa tal vivificação, aí, vivificando os pecados. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção. Então, nós temos aqui a água, a pasta preta e o espelho. Irmãos, a pasta preta é o pecado. A pasta preta é o pecado. O espelho é a lei. A lei de Deus. O espelho. E a água. O sangue precioso de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. Então aqui, o sangue precioso de Jesus, que através da sua morte nos deu acesso ao Pai, nos deu a salvação, a remissão dos nossos pecados. Muito bem. Então aqui eu tenho o pecado. E aqui está o pecado. O pecado. Muito bem. O pecado que todos nós herdamos. O pecado que trouxemos lá de Abraão, lá de Adão. E vínhamos andando, todos nós andamos. Assim, nitidamente, tranquilamente com o nosso pecado. Eu não estou vendo. Eu estou falando com os irmãos aqui. Os irmãos estão vendo que a minha testa está suja. Eu não estou vendo. Eu estou olhando aqui de frente para a câmera, não consigo ver, não tem espelho aqui nenhum. E eu venho andando muito bem com o meu pecadinho aqui, numa boa, tal, e estou aqui. E se alguém vir falar comigo, vai ser igual, porque ele também está com a testa suja. E se eu falar para ele, ele vai falar para mim, você também está com o seu pecado. E o meu pecado está aqui, aparente, sempre. Muito bem, eu venho vivendo numa boa, tranquilamente. Até que eu me deparo com a lei de Deus. A lei. E quando eu vejo, estou sujo. A lei me mostra que eu estou em pecado. E eu olho aqui e vejo, realmente estou em pecado. E o que fazer agora? Então eu pego a lei e vou me limpar com a lei? Vamos ver se limpa. Não limpa. A lei não limpou o pecado. O pecado ainda continua. Quando eu identifico o pecado através da lei de Deus, eu vou até Jesus. E em Jesus eu posso me limpar dos pecados. E então eu vou a Jesus, reconheço que Ele tem o poder de transformar a minha vida, de purificar os meus pecados e de me dar o perdão. E Jesus faz o quê? Através da lei de Deus, eu encontrei Jesus. E Ele pode limpar o meu pecado. E agora? Agora sim, estou livre do pecado. Pois bem, irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido, através dessa experiência, que nós podemos viver pela graça de Deus, viver pela graça de Jesus Cristo, que através da sua morte trouxe a remissão dos nossos pecados, através do seu sacrifício na cruz, nos deu a oportunidade, a condição de estarmos diante do Pai e termos a vida eterna. E nesse instante, irmãos, eu quero convidá-lo que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, para que juntos possamos orar ao nosso Deus nesta manhã. Oremos. Deus nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo através dos recursos tecnológicos, nós podemos compartilhar um pouco da Tua Santa Palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa alcançar os corações daqueles que ainda não te conhecem, que porventura estejam assistindo, e possam trazer, Senhor, essa salvação que nós temos a certeza que em Ti, Senhor Jesus, nós conseguimos. Ó Pai, nós te agradecemos por esse tão grande milagre que Tu nos deste, que é a salvação, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, através da morte de Cristo no Calvário. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos. E agora, Senhor, fica conosco, nos dê, Senhor, um dia na Tua presença. Faça, Senhor, com que nós possamos a cada dia viver pela graça, ó Pai, desfrutarmos da graça que Tu nos concede. Muito embora tenhamos que observar a lei, Senhor, mas a lei não se torna pesada, ela se torna um adendo, ela se torna uma abrangência dessa graça tão maravilhosa que Tu nos concedeste
através do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Que Deus nos abençoe, Senhor. Que Deus fique com cada um nesse momento, nas suas famílias aí, nas suas casas, ó Pai. E que dentro em breve, Senhor, nós possamos, ó Pai, ter passado por esse momento, por essa dificuldade que estamos vivendo. E que possamos, dentro em breve, nos abraçar novamente. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos. Que Deus abençoe. E até a próxima.